É bom estarmos aqui reunidos em nome de Jesus para orarmos nesse dia que a gente ora muito mais e para ter comunhão com os outros e nos alimentar da palavra. Vamos abrir, irmãos, 1 Pedro, capítulo 2. Primeira Pedro, capítulo 2, versículo 15. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos, como livres e não como tendo a liberdade por cobertura da maldade, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao Rei. Vós, servos, juntai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos rigorosos. 19. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem, sois afligidos e sofreis. Isso é agradável a Deus. Na terça, na última terça que eu preguei aqui, preguei pelo Espírito Santo sobre perseverar em fazer o bem. Perseverar, persistir em sempre fazer o bem. E, como eu falei para os irmãos, fazer o bem é difícil. Para a nossa carne, fazer o bem é difícil. Muitas pessoas fazem o mal contra nós e é difícil a gente fazer o bem para essa pessoa. Mas aí eu li essa palavra também, que fazendo o bem, a gente faz o bem e a gente padece. A gente padece fazendo o bem. Só que, e se eu padeço justamente? Se eu peco e padeço justamente? Ao contrário, nós cristãos deveríamos padecer injustamente. Padecer injustamente, fazendo bem. Como diz aqui, 19. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus. Então, esse alguém que tem a consciência, tem um entendimento da palavra, esse alguém que é cristão, que segue a Jesus, sofra agravos padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem sois afligidos e os sofreis. Isso é agradável de Deus. Então é agradável a Deus o cristão padecer injustamente. Injustamente. Agora, se eu faço mal, se eu peco, eu padeço justamente. Justamente. Então, irmãos, Jesus, olha só, 21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas. Então, Jesus nos deixou o exemplo. O exemplo. O exemplo como nós devemos ser, como nós devemos praticar o bem. E ele padeceu praticando o bem. Ele padeceu injustamente. Ele foi açoitado. Ele foi cuspido. As suas vestes foram lançadas à sorte.
foi traído, foi abandonado pelos seus mais próximos. Então, como nós, irmãos, escaparemos de padecer? Jesus nos chamou para isso, para padecermos, mas não é padecermos por qualquer coisa. Não é padecermos, não é para nós padecermos em vão. Jesus não nos chama para isso. Ele nos chama para padecer por um propósito, pelo seu nome. Pelo seu nome. Assim como ele fez com Paulo. Vamos lá em Atos 9. Atos 9, versículo 13. Então, Paulo, irmãos, a gente vai entender um pouco. Paulo, ele foi chamado, ele era um homem segundo a lei. Ele era perseguidor da igreja. Mas Jesus tem um encontro com Paulo e chama ele para padecer. 9:13, Atos 9:13. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o seu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. 16. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E foi assim, irmãos. Paulo padeceu pelo nome de Jesus. Não foi em vão. Não foi por qualquer coisa que Paulo padeceu. Foi pelo nome de Jesus. Jesus escolheu ele, chamou ele, e ele respondeu. E padeceu. Mas ele padeceu, irmãos, ele não padeceu murmurando. Ele não sofreu aflições. Ele não passou fome murmurando. Ele teve bom ânimo. Ele teve bom ânimo nas lutas, tribulações, nos padecimentos. Vamos lá só para a gente ver um pouquinho o quanto Paulo padeceu. 2 Coríntios 11. Se nem Deus poupou o seu filho, né, irmãos? Por que pouparia Paulo, os apóstolos? Por que pouparia nós? Jesus veio manifestar a glória de Deus, veio trazer a palavra de Deus, o Verbo se fez carne. Ele padeceu pelo nome de Deus, pela palavra de Deus. E se nós escolhemos estar aqui, irmãos, se nós escolhemos essa palavra, escolhemos a Jesus, na verdade Ele nos escolheu primeiro, mas se nós estamos aqui permanecendo, então nós temos que saber que vamos padecer. Mas aí a gente escolhe, ou vamos padecer injustamente, ou justamente. Então a escolha é nossa. 11... podemos ler aqui do 22. Acho que vamos ler, vamos direto ao ponto 24. 24. 2 Coríntios 11, 24. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de
salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, e em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Então veja, irmãos, esse homem passou por muitas coisas, passou por perigos de diversas formas, mas foi em vão. Mas ele estava sofrendo perigo ali à toa? Não, ele estava trazendo a palavra, pregando o evangelho, exortando os irmãos. Olha o 28, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Então ele padecia pelos irmãos, ele padecia pela obra de Deus. Ele não padecia, irmãos, porque ele pecou, porque ele cometeu um erro, uma falha ali. Ele não padecia justamente, ele estava padecendo injustamente pela palavra. Ele estava padecendo pelo nome de Jesus. Pelo nome de Jesus. Então nós, irmãos, não vai ser diferente. Temos que ter essa consciência que nós não vamos escapar das aflições, não vamos escapar de padecer, muitas das vezes. Vamos lá em Romanos 8. Uma palavra de exortação que Paulo traz. Porque, irmãos, Jesus nos avisou lá em João 16, né? Que ele fala lá que os irmãos não precisam ir lá. Eu vou lá só para falar corretamente. João 16, 17. 16, 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então, irmãos, nesse mundo nós vamos ter aflições, lutas, vamos padecer, nós vamos praticar o bem, fazer a obra de Deus, e os outros vão querer nos apedrejar. Os outros vão querer o nosso mal, mas a gente vai estar padecendo injustamente. Não vamos padecer à toa, não vamos padecer sem propósito. Jesus não nos chama para isso. Ele nos chama para padecer por um propósito. Não é em vão. 17. Romanos 8, versículo 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos, então com Ele nós vamos ser glorificados. Lá na frente, irmãos, vamos ter nossos galardões. Lá na frente vamos receber a recompensa. Porque não é em vão o que nós padecemos. Olha o 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então o que nós, irmãos, estamos passando, não se compara com o que nós vamos receber de Deus. Com o corpo que nós vamos receber de Deus, um corpo transformado. Lá no céu, tudo isso vai, lá no paraíso, no céu, junto com o Senhor Jesus, não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais padecimento. No 17 novamente, irmãos. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo
que com ele padecemos. Então, irmãos, eu entendo. Para eu ser filho, para eu herdar, para eu ter a herança, eu tenho que estar junto com Jesus padecendo. Eu tenho que estar com Jesus, padecendo, juntamente com Ele. Ele juntamente conosco. Então, sem Jesus, irmãos, sem Jesus, não somos filhos, não somos herdeiros. Então, irmãos, nós precisamos permanecer em Jesus. Nele vamos ter a paz. Nele, Ele vai nos consolar em meio às aflições, às lutas. E nós vamos passar pelas aflições. E é certo, irmãos, que essas aflições não se comparam com a glória que Jesus vai nos revelar naquele dia. Os irmãos creem? Em nome de Jesus. Então nós precisamos permanecer neles, sofrendo nele, padecendo nele. Se nós estamos lá fora sem Jesus, irmãos, aí o negócio fica mais difícil. Então nós precisamos estar em Jesus, padecer as aflições nele e injustamente, irmãos. Injustamente. Não podemos mais padecer justamente. Antes de Jesus, a gente cometia pecados e padecia. A gente colhia o fruto dos nossos pecados, justamente. Porque era justo aquela recompensa, aquele agravo. Era justo. Mas não podemos mais sofrer e padecer justamente. Os irmãos entendem? Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, como eu disse para os irmãos, né? Deus não poupou Jesus, não poupou os apóstolos e não vai poupar nós do padecimento. Mas nós temos que padecer injustamente pela palavra de Deus, pregando o evangelho, fazendo uma boa obra, sempre fazendo o bem, como eu preguei na última terça-feira que eu preguei. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, vamos sofrer, padecer injustamente. Vamos, né, irmãos? Dá o nome de Jesus aí, irmãos. Glória a Deus. Abre a boca e dá glória, né? Como diz. Amém, irmãos? E Jesus vai nos consolando, nos ensinando, nos exortando, porque realmente é difícil. É difícil padecer, a nossa carne não quer padecer. Mas, irmãos, se padecermos em Jesus, por Jesus, é maravilhoso. Amém, irmãos? Jesus vai ser glorificado, exaltado, em nome de Jesus. Vamos orar, agradecer a Deus.